Shalom, shalom. O Rebbe diz, você ouve? Ouvir é uma arte. Falar é um poder. Adquirir conhecimento é sinal de humildade. Porque na humildade há grande poder. O Rebbe diz, você ouve? Hoje nós estamos no dia 6 de abril do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 5 de Nissan do ano 5782. O Rebbe diz, ele enfatiza em seus ensinamentos que o mundo, como o vemos atualmente, está incompleto e fragmentado. E que nossa missão é retificá-lo e refiná-lo, acelerando assim a chegada de Mashiach, que dará início à redenção final. Através dos ensinamentos do Rebbe, da sua palavra de sabedoria, dos seus ensinamentos, do seu aprendizado para as nossas vidas, o objetivo desses estudos do nosso Rebbe, através, a princípio, de simples ensinamentos com grande profundidade, palavras simples, objetivas, reais, autênticas, verdadeiras e que vai até o mais profundo da nossa alma. O objetivo é que realmente do nosso Rebbe, Menachem Mendel, é que nós possamos, muito em breve, merecer a realização do objetivo final. E qual é o objetivo final? A pronta chegada da redenção, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Dessa forma, nós poderemos, em breve, pela graça bendita de Hashem, e como diz, pelas sementes dos tzadikim, ou seja, pelos ensinamentos dos nossos sábios, através dos milênios, e essencialmente, na atualidade, o nosso Rebbe de Lubavitcher, o nosso Rabi Menachem Mendel Schneerson, que possamos em breve vermos a chegada da redenção com Mashiach, Baruch Hashem. Então, para isso, mais uma palavra de ensinamento, de aprendizado do nosso Rebbe para hoje é a verdade na falsidade. Então o Rebbe diz, estás pronto para ouvir? Vamos lá. A verdade pode vir de qualquer lugar. Não há nada que não tenha sua verdade. Porque sem uma centelha de verdade, nada pode existir. Nem mesmo a falsidade. Portanto, o homem sábio é aquele que sabe aprender a verdade de toda pessoa e descobrir a verdade de cada coisa. Ou seja, quando nós aprendemos através dos ensinamentos, das sementes dos tzadikim, dos sábios, dos justos de cada geração, e o nosso, da nossa geração, o justo da nossa geração é o Rebbe Menachem Mendel. Então, quando nós vamos realmente para o aprendizado, os ensinamentos, então nós podemos compreender a realidade quando se diz, Deus é tudo, tudo é Deus. Então, nessa palavra de sabedoria, de ensinamento do nosso Rebbe, a verdade na falsidade é esta realidade. Porque muitas vezes, as pessoas falam, a mentira, a falsidade, é coisa do outro lado, que não sei o quê, aquelas coisas todas lá, mas aqui o Rebbe diz que até na falsidade há uma centelha de verdade. Não que a falsidade em si é verdade, não que a falsidade em si é algo aprovado, mas aqui está falando exatamente de pessoas, seres humanos, que são
por sua opção, né, pelo seu livre arbítrio, né, opinaram, decidiram de viver ou na mentira, falar falsidades. Mas essa pessoa, ela tem no seu mais íntimo ser uma centelha de verdade. Por quê? Porque uma centelha divina habita em cada ser humano. Então, por isso, o Rebbe diz que nem mesmo a falsidade pode existir sem a verdade. O sábio, uma pessoa sábia, é aquela que sabe aprender a verdade de toda pessoa e descobrir a verdade de cada coisa. Em cada situação que você passa, cada momento daquilo que acontece contigo, seja bom ou não, há uma verdade, há uma centelha de verdade, há um aprendizado real e verdadeiro. E qual é o objetivo de Deus em toda essa história? É que nós nos aproximemos mais de Deus. O objetivo dos nossos sábios de trazerem esses ensinamentos, e especificamente aqui do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, é fazer com que possamos aprender verdadeiramente estes ensinamentos com o objetivo de chegarmos, de nos aproximarmos mais de Deus e não de nos afastarmos dele. Então, por isso, tudo aquilo que acontece contigo, te envolve, que está em tua volta, você precisa procurar analisar com os olhos clínicos espirituais, para discernir se o que está acontecendo está te levando para mais perto de Deus ou mais longe de Deus. E aí você toma a decisão. Que a sua decisão seja sempre aquela de se aproximar mais e mais de Deus. Então, por isso, a verdade, ela está em toda parte. Não há um lugar em que a verdade não esteja. Por quê? Porque não existe lugar onde Deus não esteja. Deus está presente em todo lugar. Como diz o profeta, né? Ou como diz o Eterno pela boca do profeta. Porventura não sou eu que encho todo o céu e toda a terra? E que para ele nada há impossível. Tudo é possível. Por quê? Porque ele é Deus. Então, por isso, amados, que o seu caminhar, a sua jornada, seja cada vez mais em busca da verdade. Hoje você encontrou, como diz aqui o nosso, como diz o nosso Rebbe, né, na sua palavra, o mundo como nós vemos hoje, ele está incompleto, está fragmentado. E nós temos uma missão a cumprir. A nossa missão é fazer o quê? Ajuntar as peças do quebra-cabeça, para que realmente o painel ele esteja completamente enchido. Cada peça no seu lugar. E quando a última peça ela for colocada no painel, então aí o painel está completo. E ao estar completo, significa que o painel está perfeito. E aí, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach fará com que este painel que estava fragmentado e as peças foram colocadas nos seus lugares, ainda quando assim o painel está pronto, nós podemos ver realmente os recortes do quebra-cabeça. Então ainda, apesar de estarem juntos e unidos, as peças ainda não são uma só. Ainda não se tornaram uma única peça. É aí que entra Mashiach, onde na redenção final, ele vai fazer com que as peças elas estejam completamente unidas, sem mostrar nenhuma divisão, sem mostrar nenhuma rachadura. Então o painel ele estará completo e perfeito, sem nenhum resquício de divisão. Por isso, Mashiach, na redenção final, ele fará isto. E aí
nesse momento da redenção final, quando se completar, aperfeiçoar este painel, por assim dizer, então nós teremos a entrada para o 8º milênio, onde este mundo, este universo, este planeta, ele será 100% transformado na casa de Deus, na moradia de Deus, que é o objetivo final desde Bereshit, no princípio da criação. Quando, antes de formar qualquer partícula no universo, o que se existia de forma cientificamente falando era o zero absoluto, ou seja, nada existia, só Deus existia. E antes de fazer qualquer partícula neste zero absoluto, Deus ele criou primeiramente a Torá, o seu projeto, o seu plano. E aí, através da Torá, foi onde que Deus criou a alma de Mashiach para o momento da redenção final. E aí começou, depois disso, começou-se a formar então as partículas do universo. E aí veio a grande obra da criação. Então Deus, no princípio, ele mostrou o seu panorama, o seu objetivo para este mundo, para as pessoas, quando colocou ali o primeiro casal. Fazer deste mundo a sua moradia, fazer deste mundo o seu jardim, fazer deste mundo realmente o Gan Eden, o jardim do paraíso. E Deus não mudou nos seus objetivos. Então, por isso, Mashiach é a redenção final para ir se concretizar literalmente, definitivamente, este mundo, a casa de Deus, a moradia de Deus. Portanto, a verdade, ela está presente em todos os lugares. O que nós precisamos fazer é vivificar, trazer a luz, trazer a vida, as verdades aonde elas estão. A verdade essencial que gere todas as coisas é a unidade e a unicidade de Deus. Aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Um único Deus, um único Criador, um único Salvador. Aquele que de fato é único, real e verdadeiro. Nós apenas estamos numa transição para sermos verdadeiros e eternos, como é o nosso Deus. Por isso, vamos em frente, vamos nessa jornada, porque somente o nosso Deus nos mostra o final, realmente, desta jornada. Uma jornada que nos leva a uma vitória plena, absoluta. Estar com Deus por toda a eternidade. Vamos em frente? Até amanhã. Shalom, shalom.